Hoje, a destruição dos lares não é uma coisa que está acontecendo de forma casual. Verdade. É uma atuação maligna para que as pessoas percam o relacionamento com o pai, Uhum. para que você tenha dificuldade de ter um relacionamento com o Pai Deus. É isso aí. Então, é algo já feito intencionalmente para que eu mine, para que eu cause dor, para que eu cause feridas no relacionamento pai e filho, para que eu ofusque o relacionamento de pai e Deus. A graça e a paz, sejam todos bem-vindos a mais um Estação Família, o podcast da família brasileira, que através da palavra de Deus tem dado direção para nós no dia a dia. Recebo mais uma vez aqui, Daniel está comigo desde do princípio, desde o Gênesis. Uma honra te receber, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer estar aqui no Estação Família, que aborda temas que ajudam muitas pessoas, pais, mães, filhos, e sempre que você me convidar, eu vou estar de volta. Sou o pastor Cristiano Paziani, moro no Mato Grosso, Alta Floresta, sou médico também, trabalho lá com agronegócio, também no empreendedorismo, com uma clínica que chama Aquarela Saúde, mas também Deus tem se chamado de trazer, através da palavra, o meu compromisso com Ele. Porque nós somos chamados para servir ao reino. Então, há uma necessidade do natural e o espiritual caminhar junto. E isso é algo que eu tenho trazido para a minha vida, para a minha família. E isso que me motiva cada dia mais estar aqui. Certo, Daniel? Certíssimo. E o que nós vamos falar hoje, Daniel? Queria abordar algo sobre sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão de conselhos. Às vezes a gente pede conselhos para as pessoas erradas. Às vezes a gente pede para as pessoas certas. Mas eu queria saber, na sua visão, como a sabedoria ela impacta a relação de pai e filho. Ótimo, uma ótima pergunta. Então vamos usar pessoas, hoje nós vamos usar um homem segundo o coração de Deus. Né? Porque eu acho que a Bíblia fala que o coração é mais enganoso do que uma pessoa em desespero. Então nós temos que usar o coração de Deus para nos dar direção. Porque muitas vezes, lógico, nós vamos usar Davi, ele errou, ele teve problemas, mas isso não quer dizer que o todo dele né, foi negativo. Não, pelo contrário, ele é conhecido como o rei de Israel até hoje. Depois de Jesus, Davi é o personagem que eu mais gosto na Bíblia, que eu mais estudo. E é interessante, você pontuar, ele errou. Ótimo. Sabe por quê? Porque nós também erramos. E ele deu a volta por cima. Então, para mim, é uma grande inspiração. Porque é um homem que pode falhar, que falhou, como a gente pode falhar. E a gente tem na história dele uma demonstração de que é possível vencer, superar. Excelente. Vamos mais uma vez trazer a luz da palavra, ok? Então, nós vamos meditar hoje num versículo que está aqui ó, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 a seguir. Vai dizer assim, o 9 e o 10. E a Salomão ele disse, meu filho, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Daniel, a profundidade de conselho que tem nesses dois versículos é algo fantástico. Porque olha o que Deus começa dizendo aqui, ó. E a Salomão ele disse. Ele tem já um grande ensinamento aqui que você tem que individualizar. Porque ele não tinha só Salomão de filho. Verdade. Então ele fala assim, ó, e a Salomão ele disse. Isso quer dizer que nós temos que ter a sabedoria de a cada filho nosso dar uma direção, um destino segundo aquilo que Deus propôs para cada um. Então isso já é uma primeira chave aqui. Não queira conversar com filhos desiguais de forma igual.
Por exemplo, Daniel, vocês são em 3 lá. Uhum. Teria como seu pai conversar da mesma forma com vocês 3? Não, porque são 3 personalidades diferentes, talentos diferentes, vontades diferentes. Então, o que um valorizava, o outro não valorizava e vice-versa. Então, eram conversas sempre individuais, sim. Óbvio, tinha aquela instrução geral, não pode fazer isso, não pode pular no sofá. Mas quando ia falar do futuro de cada um, né, era individual. E olha que ele continua falando: meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o de todo o coração, de livre e espontânea vontade. Daniel, isso aqui é uma das coisas que eu acho mais desafiador. Uhum. Desafiador é você, primeiro, ter a credibilidade de falar assim, ó, reconheça o Deus que eu sirvo. Porque isso envolve exemplo. Uhum. Onde nós teremos que ter coerência no servir Sim. e no Deus que a gente serve. Então, olha aqui, 2 chaves mais. Quando ele fala, reconheça o Deus do seu pai e o sirva, que seu pai serve, na verdade, ele fala, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o com todo o coração. Então, olha o que ele está fazendo. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Então, aonde ele está querendo colocar Deus? No coração do filho. A grande parte das pessoas querem colocar Deus na alma dos filhos, no emocional dos filhos, na racionalização da fé. A fé é razão, sim, mas ela habita no coração. O que isso quer dizer? O nosso relacionamento com Deus tem que ser de amor, de forma espontânea, não por uma opressão, por falar assim, eu sou pastor, ou eu sou o membro da igreja, você tem que servir porque eu sirvo. Não é uma razão apenas de serviço, mas uma razão de relacionamento. Não é verdade, Daniel? Quando você fala colocar no coração, tem muitas pessoas que leem alguns trechos da Bíblia onde está o coração e fala que isso está falando da alma, das emoções. Enganoso é o coração do homem, das emoções. No seu caso, a que se refere o coração no caso? A Bíblia vai dizer o seguinte, o mesmo Davi, guardei a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Então, Daniel, o que eu vou falar? Dentro da emoção, eu vou colocar, então, o mais íntimo das nossas emoções. Ótimo. Entendeu? Então, é você guardar Deus no mais íntimo das tuas emoções. Não um relacionamento frio, mas um relacionamento realmente afetivo, espontâneo. Certo? Você não tem como você se relacionar com a sua esposa com amor se não for pelo coração e de forma espontânea. Sim. Deus também, ele se coloca como noivo para que a gente tenha um relacionamento com ele realmente espontâneo e afetivo. Então, é você servir por amor verdadeiro, genuíno, não apenas algo realmente que está na superficialidade das emoções. Muito bom. Respondi? Quando você falou, já me veio uma ilustração. Você tem um coração que vai representar as emoções e lá no fundo, lá dentro, lá no íntimo, está a palavra. Ou seja, vem de dentro para fora. Então, a palavra influencia as emoções e não as emoções influenciam o seu comportamento, o seu pensamento. Quando você coloca lá dentro, a palavra ela vai trazer vida, ela vai trazer luz, direção, e as suas emoções vão obedecer. Exatamente, porque o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, olha só, que a paz que Deus dá não é como o mundo a dá. Ele fala assim, ó, te darei paz em meio à guerra. O que isso significa? Que a parte externa, racional, você pode estar vivendo guerra. Só que de dentro para fora, há uma paz combatendo toda aquela guerra. E te dando o que? Tranquilidade para viver. Certeza de que vai vencer. Então, é isso que Davi está deixando claro para ele aqui. Então, primeira coisa é individualizar cada filho. Segunda coisa, ensinar a eles a cultivar um relacionamento espontâneo e verdadeiro. De serviço, Daniel. Muito bom. De serviço.
Não é um relacionamento de ganho, mas é um relacionamento de servir. Porque, logicamente, o Pai vai te abençoar. Mas nós temos que entender que nós nos relacionamos com Deus também como rei. E se ele é rei, nós somos servo. Então, o servo serve. É diferente do escravo. Certo? Por quê? Sim. Porque o servo, ele obedece, mas ele não é um escravo. Uhum. Então, ele tem regalias por ser servo. Então, Deus, ele nos dá regalia por servir. Mas ele também exige obediência. Não há questionamento no servo. Então, Deus está falando, olha, você vai precisar aprender a obedecer. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Olha aí. Então, olha o que ele está querendo dizer. Não precise ficar em dúvida que ele não sabe o que você pensa e o que você quer. Uhum. Ele sabe o que você precisa, o que você pensa, o que você deseja. Certo? Então, ele está querendo dizer o seguinte, não tem como você se esconder. Muito bom. A espontaneidade não tem como ser falsa. Uhum. Ao menos diante de Deus, né? Ao mesmo diante de Deus. E ele fala o seguinte, ó, conhece todos os seus... Se você o procurar, ele o aceitará. Porque sabe, Daniel, eu lembro quando você começa, você está na igreja, né? E você chega para as pessoas e fala assim, não, olha, Jesus te ama, você precisa vir para Cristo. Certo? E eu não estou falando que está errado. Uhum. Mas parece que é uma cultura como se Deus nos procurasse para ser aceito. Uhum. Certo? Como, olha, eu tenho um amor aqui, eu preciso te dar esse amor. Olha, me aceita. Não, ele está ensinando o filho dele a entender o seguinte, filho, você tem que procurar ele. Ok. Sabe, essa espontaneidade de amor tem que partir de você. Mas aí também eu acredito que é quando a pessoa já entende quem é Deus, né? Ele tinha um pai, É. ele tinha um relacionamento, ele tinha uma história. Por Quem isso- nunca foi apresentado a Jesus Isso. tem que dar esse passo de fé até para marcar, né? Só que depois da maturidade, nós temos que trocar o tipo de alimento. Ok. O que acontece é o seguinte, quando uma criança está chorando, você dá uma mamadeira para ela, ponto. Então, a pessoa está chegando na igreja, ela está ferida, ela está com fome da palavra. Tudo bem ser uma relação só de doação. Uhum. Mas aqui nós estamos falando de alguém que já tem uma maturidade. Que nós já não estamos mais falando em conversão. Nós estamos falando em caminhada com Deus. Uhum. Aí tem que mudar o foco. Por isso que agora não é mais uma cura, mas um aconselhamento. Uhum. Aqui ele não está sendo convertido, ele está sendo direcionado. E olha que ele fala assim, ó. Ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Olha só. Porque senão nós ficamos dentro de uma predestinação, certo? Que nós podemos realmente assim ter um relacionamento de abandono emocional e como se aquilo não gerasse uma rejeição de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte, filho, eu tenho relacionamento com Deus, mas eu não posso, as minhas atitudes não deixarão de herança para você as suas atitudes. Uhum. Se você não tiver o mesmo comportamento meu de buscar a Deus, ele pode te rejeitar. Uhum. Aí você vê como é interessante o papel do pai, de dar direção, de ensinar, de falar, esse é o certo, Deus, esse é o Deus, é o único que existe, você tem que fazer dessa forma. Porque naquela época, a gente não tinha toda a estrutura que a gente tem hoje. A gente tem Bíblia impressa em vários tamanhos, a gente tem gravação, a gente tem tudo. Naquela época, não. Era a cultura oral e era a experiência passada dos mais velhos para os mais novos, no caso aqui do pai para o filho. Ou seja, o pai tem um papel fundamental. Parece óbvio falar isso. Né? Nós dois somos pais, Sim. a gente sabe. Mas tem muitos pais que não orientam, né? Tem muitos pais que, deixa ele, vai encontrar o próprio caminho, a vida vai ensinar. Não, esse é um papel do pai. O pai é a voz que dá destino. Porque o mundo, ele fala assim, você tem que criar o filho para o mundo. Uhum. Mas se o mundo jaz o maligno, você vai criar para o maligno? Não. Não. Você tem que criar o teu filho para Deus. Amém.
Certo? Eu nunca que eu vou falar assim que eu vou criar meus filhos para o mundo, não. Eu vou criar meus filhos para Deus. Uhum. No mundo jaz o maligno. Exatamente. Ok? Então, olha a importância. Ele fala, você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Olha só. O entendimento e a compreensão, elas são coisas distintas. Quando você entende algo, você pode até ser passivo em relação àquilo. Mas aqui ele está falando em compreensão. Compreensão é, você tem uma responsabilidade confiada a você por Deus. Então, olha o tamanho do nível de conselho que Davi está dando. Então, ele individualiza, ele mostra como se relacionar de forma verdadeira, que é de forma espontânea, sincera e de serviço. Uma procura contínua de manter esse relacionamento para que não seja rejeitado. E agora ele passa a compreensão do propósito. Muito bom. Então, olha o tamanho do destino que esse pai está dando para o filho. Olha o tamanho do conselho. E ele é específico. E Deus, Daniel, até hoje, ele continua revelando o que cada filho seu vai ser. Amém. E é aí que entra a gente para fazer com que a nossa parte, ele possa ter a opção de fazer as escolhas. Nós não podemos fazer as escolhas por eles, mas nós podemos preparar ele para ele poder tomar a melhor escolha. O papel do pai é muito importante no conselho, amor, paciência. Porque às vezes o pai dá um bom conselho e o filho não vai seguir. Sim. Tem que saber entender isso, né? E criar estratégias para você acessar o coração do seu filho. Por isso, eu lembro quando o meu filho nasceu, o João, e aí eu olhava para ele bem pequenininho, assim, com dias, e eu falando, ele um dia vai crescer, a gente vai para o estádio junto, a gente vai para a igreja junto, a gente vai brincar junto, a gente vai trocar confidências. Mas na sequência que eu pensei nisso, eu falei assim, não, mas eu preciso construir essa relação, porque ele só vai ter confiança em mim se eu for amigo dele o tempo inteiro, se eu estiver perto dele. Quando chegar na adolescência, ele tem 7 anos hoje, eu pensava nisso quando ele era bebê, ele vai ter assuntos que ele não vai querer me contar, se eu não construir essa relação. Então, é fundamental o pai construir essa relação para o filho aceitar os conselhos, para o filho aceitar a direção. Se você não mostra para o seu filho como se relaciona como pai, como ele vai conseguir se relacionar com Deus? É isso aí. Hoje, a destruição dos lares não é uma coisa que está acontecendo de forma casual. Verdade. É uma atuação maligna para que as pessoas percam o relacionamento com o pai, para que você tenha dificuldade de ter um relacionamento com o Pai Deus. É isso aí. Então, é algo já feito intencionalmente para que eu mine, para que eu cause dor, para que eu cause feridas no relacionamento pai e filho, para que eu ofusque o relacionamento de pai e Deus. Quem está nos acompanhando e talvez tenha problema com o pai, e é delicado falar disso, porque talvez o seu pai tenha te feito muito mal, tenha te decepcionado, tenha te traído, tenha falado mal de você, tenha te agredido. Mas o que o pastor Paziano está falando é exatamente que tudo isso é obra do maligno. Ah, Daniel, mas o que eu vou fazer? Perdoa. E seja para o seu filho um pai melhor ou uma mãe melhor do que o seu pai ou sua mãe foram. E cumpra o que a Bíblia diz. Honra teu pai e tua mãe. Aí aqui está uma coisa interessante. A palavra está lá no fundo do coração. Não está? No fundo do coração, antes das emoções, para vir de dentro para fora. Se o seu pai te fez mal, sua mãe te fez mal, mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Então, por mais que a sua emoção diga, eu não quero, ele não merece, o certo é, honra teu pai e tua mãe. Né? Perdoa, libera o perdão, porque isso vai ser bom para você e seja para sua descendência um grande exemplo, talvez que você não tenha tido, mas você pode ser daqui para frente. Exatamente. E olha o jeito que ele termina. Seja corajoso e mãos à obra. Muito bom. Então, o que ele fala? Ele dá agora um sentimento? Não, um comportamento. É impossível você conseguir servir a Deus e cumprir o propósito sem coragem. Ah, mas é coragem para brigar? Não, é coragem para fazer o certo.
Muito bom. É coragem para enfrentar o não, o cansaço, a rejeição, a solidão, as calúnias, as perseguições, as dúvidas, as limitações pessoais, emocionais, físicas, espirituais. É você ter coragem para viver o processo. Eu quero só acrescentar uma coisa sobre coragem, que as pessoas acham que elas vão receber um toque de poder, uma oração forte, e elas vão ter coragem. Deus, coloca coragem em mim. Quando Jesus estava andando sobre as águas, na direção dos discípulos, eles olharam e falaram, é um fantasma. Talvez imaginaram, nós vamos morrer. E aí Jesus diz, coragem, sou eu, coragem. Então, a coragem não é algo que é passada, que você recebe. Você tem que ter. É uma decisão de se manter de pé quando tudo quer te colocar para baixo. É a decisão de caminhar quando tudo quer te fazer andar para trás. Então, é uma decisão. Se fosse algo que Deus jogasse dentro de você, Jesus falava, tá aí, ó, aqui um pouco de coragem para vocês. Mas ele fala, tenham coragem. E isso tem muito na Bíblia. Coragem, coragem. Né? Não um dom. Tá aqui um dom. Você nasceu com o dom da coragem. Não, não. Tem, é uma decisão. Ser corajoso é uma decisão. E ele fala assim, ó, mãos à obra. Então, uma das formas de você conseguir, Daniel, fortalecer a tua fé e a tua coragem é fazendo. Muito bom. Quantas vezes, às vezes, a gente acorda e as situações tão difíceis e as únicas coisas que Deus me falava nesses momentos, sabe o que era? Sai da sua casa. Continua caminhando. E as coisas iam se resolvendo. Então, olha o tamanho do conselho aqui. Primeira coisa, então, individualize seu filho. Ensine a ele que você tem um Deus e seja coerente para que ele queira servir esse Deus. O relacionamento com Deus tem que ser de forma espontânea, tem que ser de forma genuína, tem que ser de coração. Você tem que servir e obedecer. Fazer com que teu filho compreenda que há um propósito na vida dele estipulado e esperado por Deus. E que nós devemos procurar ele como Deus, não só como pai. Porque nós corremos o risco, sim, de sermos rejeitados, apesar do pai ter sido Davi. E que nós temos que, para viver o propósito, nós temos que ter coragem e atitude, mãos à obra. O exemplo, né? Os filhos vão fazer aquilo que eles veem os pais fazendo. Então, se o pai está o tempo inteiro na tela, o filho vai querer a tela. Agora, se o pai estiver o tempo inteiro com a Bíblia, de joelhos orando, vai gerar no coração do filho o desejo de fazer o mesmo. Eu, propositalmente, me coloco de joelhos ao lado do João, oro, leio a Bíblia do lado dele para ele olhar e... O que é isso? O que meu pai está fazendo? Óbvio que ele já sabe hoje com essas histórias. Mas por quê? Porque ele vê o pai fazendo. É isso. O exemplo é fundamental. Atitude. Então, hoje nós falamos um pouco aqui sobre conselhos. Nós vamos continuar falando sobre conselhos em outro episódio. Mas entenda, a Bíblia vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, às vezes você está olhando e falando assim, mas eu não me sinto capaz de aconselhar, eu não acho as palavras. Então, como você traçar esse caminho para que você seja esse pai, essa mãe sábia? Invista no temor, que por consequente, Deus te dará sabedoria. E essa sabedoria alcançará a tua geração. Que Deus abençoe, te fortaleça e que esse podcast seja algo que mude a tua história, mude a tua vida. Encaminhe para alguém, curta, dê um like, nos ajude a fazer com que essa palavra, essa direção de Deus chegue a mais pessoas. Muito obrigado. Daniel, uma honra estar aqui com você. Prazer e a gente se vê em breve. Saúde e paz.